Então, os caras estavam financiando não sei o que de trans no Quênia, sei lá, onde era algum país da África, estavam financiando agenda woke / agenda globalista no mundo inteiro, interferências em eleições. A gente não sabe ainda, né, a extensão disso, mas o Mike Pence falou sobre isso recentemente, né, que houve uma interferência na eleição do Brasil e a gente não sabe exatamente, mas deve ter muita gente envolvida aí, se a gente for pegar mas no detalhe. Esse negócio, pelo que eu vi, eu também não sou um expert e também não... Mas assim, de orelhada, isso aí sempre existiu. Foi na época da Guerra Fria, para a gente ter os ideais norte-americanos, porque na época vários países foram cooptados, para usar um português muito, pela União Soviética. Comunismo. Né? Vários países viraram comunistas, se você pegar na África. Sim. E aí ideologia. E o americano, em cima da ajuda humanitária, metia a ideologia gostosamente para o povo. É uma construção de narrativas. Aí o que acontece? O Trump, quando chegou lá, falou, opa, quem manda aqui sou eu. Só que agora esse organismo ele já está com a canhotagem toda, está tudo dominado pela canhotagem e ele não admite isso. Basicamente é isso, né? É isso aí. Ele quer mandar também nesse organismo. A USA ela é comandada basicamente pela esquerda progressista e pelos neocons, né? Então ali há uma confluência de interesses entre ambos e algumas pautas, ideologia de gênero, aqui como a Renata trouxe, né? O alarmismo climático, a versão geopolítica de alguns acontecimentos, guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, se vende uma versão, o público compra essa versão e você hoje não sabe exatamente o que é verdade ou não. Perfeito. Porque a grana está indo para intelectual, jornalista e cientista. Aí seria o papel. Então, mas aí seria o papel da imprensa, né? Sim. A gente sempre se balizou pela imprensa de trazer realmente... Porque o verdadeiro jornalista é aquele cara que quer trazer algo que ninguém sabe. Isso. Ele não quer participar desse consórcio. Isso é jornalista, não é militante. Isso. Porque o consórcio, quando eles fizeram esse consórcio na pandemia, foi uma sacanagem, porque você não tinha uma outra opinião. Uma discussão. Você não podia nem discutir. É isso mesmo. Você não tinha alguém falando, não, pera lá, gente, vamos... Exatamente. Por que isso é assim? E quando faziam isso, eles cortavam em relação a fake news e inventavam alguma coisa sobre isso. Eu tive algumas vezes aqui, a gente falou sobre isso, em que alguns médicos com PhD em universidades assim muito, muito boas nos Estados Unidos, uma das melhores do mundo, foram cortados de falar e impedidos de participar do debate. E algumas congressistas nos Estados Unidos, nessas audiências que houve, elas falaram assim, tá, mas vocês, na época do Twitter, antes do Elon Musk e de outros, você tem você é versado em medicina? Você é versado em medicina? Não tenho nada, não sei nada. Então, qual era o que te balizava para você cortar um médico PhD de falar? Era porque você não gostava da narrativa? E a ciência é feita de debate. Sim. A gente está aqui hoje por conta desse debate. Então, suprimir o debate... Agora, cabe dizer que essa coisa do jornalista virar militante, isso não é de agora, só que agora eles têm mais poder de influência de acordo com as agências governamentais, a influência das plataformas digitais em conluio com o governo. Eu gosto muito de uma história que tem um filme que é A Sombra de Stalin, vocês já devem ter visto, que é uma história real de um jornalista do The New York Times, que era o Walter Duranty. Ele recebia dinheiro do regime, né, do Stalin. Ele ficava no bem bom do Stalin. Ficava no bem bom, ele tinha carro à disposição, vida de luxo, uma amante russa, né? Tava bacana. E ele falava que estava tudo bem. Inclusive, suprimiu informações a respeito da Grande Fome na Ucrânia de 1932, 1933, Holodomor. E Holodomor é algo que aconteceu, em larga escala é sabido que isso aconteceu, e o pessoal da esquerda nega isso até hoje. Sim. Do Holodomor? Imagina. Diz que não aconteceu, que isso é propaganda nazista e etc. Então, assim, o que é verdade e o que é mentira? Qual a melhor arma contra a mentira? É a supressão do debate, inclusive de gente mentindo? Não. É a liberdade de expressão e você formar o seu senso crítico. Todo mundo deveria ter a liberdade de falar o que quer,
dentro da lei, obviamente, se você calunia ou você comete uma injúria, você comete um crime enquanto da sua liberdade de expressão, você pode responder na justiça. Outra coisa diferente, que é o que estão querendo fazer aqui e no resto do mundo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Alemanha? O J.D. Vance foi agora, fez um discurso muito contundente sobre isso agora, e o pessoal na Alemanha está falando, não, se o cara me ofendeu na internet, ele cometeu um crime. Então, esse tipo de discurso, ele é perene e acontece, é permeado em toda a esquerda mundial. É um perigo fortíssimo que a gente enfrenta, porque a liberdade de expressão é o maior bem que a gente deve defender. E a ciência, ela parte do princípio da divergência. Você não tem, né, por definição, ciência o tempo inteiro é divergência, não é consenso. Né? Você vai chegando numa ideia que prevalece, mas o tempo inteiro essa ideia ela é questionada. Em todo tipo de ciência, né? Todo tipo de ciência. E o jornalismo também. Né? Qual que é o interesse do jornalista? Eu ouvi várias versões para dali, né, emergir a verdade. Né? Então, quando você tem, tanto na ciência quanto no jornalismo, grana para dirigir a opinião numa direção, isso é militância. Eu queria fazer só uma... Dentro desse USAID aí, para a Renata, que está lá nos Estados Unidos, como é que está essa repercussão nos Estados Unidos do USAID? Porque ali o Trump, ele colocou ali que são os impostos, os americanos sendo utilizados para tudo isso. E ele afirma, né, que vai extinguir o USAID. Até que ponto está isso e como é que está a repercussão nos Estados Unidos? É assim, está dividido como é no Brasil dividido. Então, a direita americana, né, dentro do Partido Republicano, lembrando que o Partido Republicano tem um monte de vertentes, né? Sim. Tem os libertários, tem os liberais clássicos, tem a direita mais tradicional. Então, no geral, os republicanos, eles estão felizes com essa interpretação do Donald Trump de olhar para os gastos do pagador de impostos, tanto no USAID quanto que o Elon Musk está fazendo no Dodge, né? De olhar os gastos a fundo, ver o que está sendo gasto e tentar fazer uma redução de custos. Eu não sei se o objetivo do Donald Trump é realmente encerrar o USAID para sempre, mas dá um pause até você falar, ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá. E o que eu gostaria de ver realmente é essa transparência nos gastos. E lembrando que os Estados Unidos, eles são um norte para o resto do Ocidente, né? Então, se eles começam a fazer isso tanto é verdade que várias empresas já há algum tempo, até antes mesmo do Trump ser eleito, mas com essa onda mais conservadora invadindo os Estados Unidos, começaram a diminuir as políticas woke nas empresas, né? Então, mesmo o setor público americano fazendo uma influência para o setor privado. Então, a recepção dos republicanos é boa, mas aí os democratas, principalmente que já foram muito para uma esquerda mais extrema, nessa linha mais de uma chantagem emocional. Tá acabando com a ajuda humanitária. Os democratas é meio PSOL, né? Não é nem PT. Os democratas também têm de tudo. PSOL. É igual o republicano. Tem libertário, liberal clássico. O Gane é do PSOL. E aí, nos democratas infiltrado. também tem. Ele é infiltrado no PSOL. Você também Foi tem no futebol do MSN. os de centro. O problema do Partido Democrata é que uma grande maioria foi para uma extrema esquerda. Saiu do centro e foi para uma extrema esquerda. Tanto que a gente viu muita gente saindo dos democratas e indo para os republicanos. Tanto os políticos quanto os eleitores. Pela primeira vez. Então, mas essa extrema esquerda é o quê? Banheiro trans, ilinile. O pessoal mais socialista, que entende que tem que ter muito gasto público. Alguns até adeptos da teoria moderna monetária, né? Que é uma maluquice completa. Então, eles foram muito para a extrema esquerda. E até quem é tradicionalmente democrata falou, opa, peraí, com meus filhos não vai rolar. Sim. Então, mas isso aí é o cara normal, né? Quando você começa a mexer no filho, aí você fala, opa, criança. Não agora, mexe no meu filho. Essas ideias que vem pra cá de ideologia de gênero, é banheiro trans, e é legalização de droga, e é aborto, todas essas ideias, não é a esquerda brasileira que fabrica. A gente é tão ruim que isso a gente tem autenticidade. É a esquerda americana. Isso aí vem lá de intelectuais, né? De acadêmicos. A gente só copia a parte ruim, né? Exatamente. A parte boa, não. Nada.